Oba! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, bem-vinde ao Aprendi com Mãe. Seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao segundo episódio do Aprendi com Manhã. Como o nome diz, o Aprendi com Manhã é pra gente conversar, refletir, analisar o que a gente aprendeu com as nossas mães, com a mãe das nossas mães, com as nossas tias, com as mulheres da nossa vida, mas principalmente a mãe, né, que é o primeiro contato que a gente tem. O que é que a gente aprendeu de bom e de ruim, o que é que a gente quer levar pra frente, o que a gente não quer levar pra frente. Que acontece, né? Não dá. Aqui é um podcast sem romantização. Tem coisas que a gente realmente não quer levar pra frente e a gente vai falar sobre isso. E hoje, nesse segundo episódio, eu trouxe uma convidada maravilhosa, Sulimari Francini, que é uma mulher preta da Bahia também, de Salvador, Bahia, que mora na Europa há 5 anos, que também veio de uma origem ali bem humilde e conseguiu, né, superar as expectativas ali, né? Superar aquele meio, sair da bolha, furar essa bolha e ir pro mundo. E com certeza essa coragem de ir pro mundo tem a interferência da manhã dela. Então vamos ver a história de Fran. Convidada que eu tô tendo, e ele é pra trazer histórias que a gente aprendeu com as mulheres que veio antes da gente, e o que a gente quer levar pra frente e o que a gente não quer levar pra quem vem depois da gente. Faz sentido, amiga? Faz sentido, né? Faz sentido. Faz sentido. Eu acho que a primeira convidada não poderia ser outra pessoa. Sulimari Francini. Eita, Sulimari! A gente tava conversando aqui, eu falei, amiga, antes de você ir embora, a gente tá uma semana, nós moramos em Portugal, ela mora em Lisboa e eu moro no Porto. E Fran veio passar a semana comigo aqui. E aí ela vai embora amanhã, eu falei, amiga, a gente tem que gravar hoje. A gente tava quase esquecendo, começou a falar de mãe, uma tardezinha chuvosa, comemos um risoto, tomamos um vinho. Tava aqui aproveitando e falei, essa é a hora que a gente tem que gravar o podcast. Amiga, como é que tá a força? Tá tudo bem, a gente já falou de muita coisa. Ai, meu Deus. Como é o nome da sua mãe? Minha mãe é Sueli. Sueli Antônia. Sueli Antônia. Gente, eu falei que Fran era a pessoa ideal, porque no momento Fran é minha família aqui em Portugal. A gente tem muita identificação com a história uma da outra, porque ela é de Salvador, Bahia, eu sou de Feira de Santana, Bahia, e ela é a única pessoa, né? Eu tenho 4 anos morando fora. A única pessoa que eu converso as histórias e é tudo muito parecido. Parece que a gente é irmã, de mães separadas, ou que as nossas mães são irmãs, né? Filha única, a gente segurou as pontas e continua segurando, né, amiga? Muito as pontas. Me conta um pouquinho sobre você e sobre a sua história. Então, né, eu sou Francine, Sulimari Francine. Sou de Salvador, como você disse, graças a Deus, baiana aí. Cresci, fui criada, né, por minha mãe. Meus pais se separaram quando eu tinha 7 anos, então fui criada por minha mãe. Então, acho que tenho muita coisa pra falar. Vai ser longuíssimo. A gente quer te ouvir. Fui criada por essa mulher maravilhosa. Há 5 anos, moro fora do país. 5 anos já, amiga? 5 anos. Ano que vem faz 5 anos, mas pra mim já é 5 anos. O ano já tá acabando, né? Nessa jornada aí. E é isso, sou uma mulher preta, graças a Deus. Eu tava falando isso na instante, né? Que eu falei, cara, se eu não fosse uma mulher preta, mesmo sabendo de todas as dificuldades, e Deus perguntasse assim, quer ir preta de novo? Falar, quero. Eu sei que é barril, como a gente fala lá em Salvador, né? Mas viria de novo. E é isso. Seu pai se separou de sua mãe, você tinha 7 anos. Meu pai se separou de minha mãe, eu tinha 7 anos. Na verdade, foi ela quem se separou dele. Isso, né? É de uma coragem, né? O quê? Há 23 anos atrás, uma mulher preta se separar de um cara, de seu marido, né? Foi um tabu muito grande. Eu lembro que minha família ficou tudo assim, isso não vai dar certo. Mas, infelizmente, minha mãe tinha um relacionamento muito conturbado com meu pai. Eu gosto de falar que meu pai ele era um ótimo pai, mas um péssimo marido. E quando eu vi ela falando, eu vou embora, eu não vou passar mais por isso,
Eu pequena, com 7 anos, eu falei, cara, essa mulher é demais. Eu amava meu pai, né? Ele é falecido. Mas eu falei, essa mulher é demais. Ela é foda. E foi ela. E essa memória fica, né, Fran? Pois é. Você deve estar lembrada dessa cena aí de uma forma muito nítida. Eu lembro que eu era muito pequena e meu pai falou assim, você vai embora, mas minha filha fica. Ela falou, minha filha fica agora. Só achar um teto pra eu morar. E ela achou esse teto em menos de 2 dias. E ela voltou pra me buscar. Ela falou, minha filha não fica, minha filha vai. Você só tira minha filha de mim se você me matar. E vovó diria, boa fêmea, né? Boa fêmea. E depois dessa separação, você lembra esse início, como foi pra ela? Porque assim, ela não tinha condições financeiras, talvez? Não tinha. Eu lembro que a gente morou de favor na casa de algumas pessoas até ela conseguir construir a vida. Minha mãe foi faxineira por muito tempo, ela me sustentou de faxina. Eu gosto de falar que minha mãe sempre foi correria. Minha mãe, ela nunca deixou a peteca cair. Então, tudo que era tipo de trabalho, ela fazia. Ela se formou, ela era professora, na verdade. Eu não sabia dessa informação. Pois é. Na verdade, a gente chama de magistério, né? Daqui a sua mãe tem quantos anos? Minha mãe tem 58. É magistério. Minha mãe é formada em magistério, ela se formou, terceiro ano, nananã, e coisa e tal. Mas era bem difícil, né? Volto a repetir, era uma mulher preta, não tinha como arrumar trabalho muito assim. Ela conseguiu ser oficial de justiça, não sei se é oficial de justiça, na época não tinha que fazer concurso, nada disso. Ela trabalhava pra uma juíza e ela meio que entregava as intimações. Ia de porta em porta, entregando. Pois é, foi com esse trabalho que ela construía a casa junto com meu pai, né? Porque sempre rente ali. Por isso que ele falou, você vai embora, mas você não leva nada. Ela falou, não importa o dinheiro que eu botei nessa casa, a única coisa que eu quero é minha filha. E ela foi pra me buscar. Enfim. E ela sempre foi muito correria, depois o escritório fechou e é isso, né? Foi trabalhar com faxina, lavou roupa. Minha mãe já fez de tudo nessa vida. Então, depois que ela se separou, foi bastante corre. Ela se juntou com uma outra pessoa que ficou bastante tempo. Ficaram bastante tempo juntos, mas também foi um outro relacionamento conturbado. E se separou e depois disso só foi eu e ela. Você e ela. Tem muitas histórias, né? Que eu como amiga, né? Eu conheço o Fran... A gente tem o quê? Uns 4 anos, amiga? 4 anos. Que se conhece? 4 anos. E como amiga, a gente tá sempre trocando muito essa ideia, porque a gente tem uma relação muito parecida com as nossas mães, né? De ajudar, de estar dando aquele suporte. E de também ter uma responsabilidade, né? Com as nossas mães. Os papéis também se inverteram um pouco. Mas até a gente chegar nessa linha do tempo... eu lembro da história de você contando, né? De que você morava numa casa muito simples e sua mãe ganhou, acho que um dinheiro no jogo do bicho. Minha mãe ganhou um dinheiro... É porque, gente, ela não me contou até hoje, tá? Ô, Sueli, conta aí, nega. É uma suposição até hoje que ela não falou desse dinheiro, mas minha mãe, ela sempre gostou de jogar na Mega Sena. Ela fala até hoje que ela vai ficar milionária. Ela fala assim, calma, eu tô fazendo meu jogo e daqui a pouco você ficar milionária, não precisa mais trabalhar. Mas eu acho que ela ganhou um dinheiro na quadra. Foi um dinheiro bem assim, que na época ela conseguiu reformar essa nossa casa. Essa casa que meu pai falou que ela não ia ficar. Nossa, gente, foi um rolê muito grande. Minha mãe pegou essa casa depois de anos depois, toda acabada, toda destruída. Destruída pelo tempo. Meu pai não pôde mais morar lá, abandonou a casa. A gente teve que voltar pra lá numa situação bem precária. E foi essa história que eu te contei, que eu já morei numa casa com metade com telhado e metade sem telhado. E minha mãe dormia com facão embaixo do travesseiro pra proteger a gente, porque era só eu e ela. E aí ela ganhou esse dinheiro, ela reformou, a gente sabe aquela lar docilar? Sueli providenciou o próprio lado docilar dela. Será que não foi alguém lá, vida? Não foi, não. Foi ela que fez. E eu lembro que minha mãe me criou com muita liberdade. Tudo que ela não podia me dar, mas se ela visse que eu podia ter algo de melhor, ela fazia isso. Então, nas minhas férias da escola, eu fui pra casa da minha amiga. Fiquei 3 meses na casa da minha amiga, que os pais dela me tratavam como filha, né? Enfim, quando eu voltei pra casa, tava tudo mudado. Tinha piso, na minha casa não tinha piso, gente. Minha mãe botou piso em casa, ela perguntou assim, eu lembro que ela perguntou assim, se você tivesse um quarto com uma parede, que cor você botaria nessa parede?
E tava muito alta, beterraba, não sei. Eu falei, eu quero uma cor beterraba. E ela conseguiu botar o meu quarto com uma parede, assim, única beterraba. Ela comprou computador rosa, ela comprou cadeira pra sentar. Ela fez, gente, nossa. Ai. Minha casa era num bairro muito simples. Qual era o bairro, amiga? Eu morava na Estrada Velha, na Vila Verde. Vila Verde, Salvador. Pois é, e aí ela reformou a nossa casinha toda e foram os anos mais felizes da minha vida. Mais felizes da minha vida. Foi muito bom, e graças à minha véia. Como foi a sua construção, Fran, enquanto mulher preta? A gente tava falando isso e assim, pra você que tá ouvindo, talvez, se você for uma pessoa branca e a gente traz essa pauta assim, uma mulher preta, tudo pra gente é o dobro. Pois é. Acho que até pra gente conseguir as coisas é o dobro. Enquanto mulher, e é por isso que eu e Fran tem essa identificação, né? Nossas mães ali no corre, enquanto mulher negra, o dobro. O dobro do corre, o dobro, o triplo, o quádruplo, depende da situação, porque é muito corre. Como foi pra você essa construção enquanto mulher preta? E como é que sua mãe contribuiu positivamente ou até mesmo negativamente pra essa construção? Infelizmente, essa construção de mulher negra, ela veio sozinha. E minha mãe, ela não teve esse papel comigo, sabe? Ela não... Assim, eu não posso falar que ela não teve. Eu acho que toda mulher preta, que ela não entende ainda do rolê, não entende, ela começa a se descobrir com o cabelo. Não tem como, não é. É o cabelo que mostra pra ela, cara, você é preta, não tem jeito. Se toca, gata. É um alisamento que você faz. Eu lembro que, meu Deus, era um suplício pentear o cabelo. E minha mãe se estressava porque eu não culpo ela, porque na época não tinha produtos, a gente não tinha informação. Eu lembro que minha mãe se irritava porque ela desembaraçava meu cabelo, automaticamente ele embaraçava novamente. Amiga, não era fitagem, não tinha creme, só tinha creme pra cabelo liso, que não servia pra gente. E aí começou a época da relaxamento, né? Toma-lhe relaxamento e toma-lhe relaxamento. Quando foi seu primeiro relaxamento, você lembra? Menina, eu acho que eu tinha Eu acho que eu já tinha uns 6 anos. Eu tinha 8 quando foi. Eu acho que eu tinha 6 anos, que tinha uns relaxamentos de criança, mas aquilo ali é uma agressão. E aí eu fui crescendo, aí teve uma época que começou a alisar e bota guanidina mesmo, pra alisar. Eu lembro que, por incrível que pareça, a pessoa que parou um pouco minha mãe com isso foi meu avô. Porque chegou uma época que veio a guanidina, minha mãe parou, minha mãe começou a dar ferro no meu cabelo. E ferro é uma tortura, gente. É uma tortura. É simplesmente um ferro quente que vai no fogo mesmo, na chama de fogo e vai pra sua cabeça. O cabelo ficou lindo? O cabelo ficou lindo? A gente não pode negar. Mas eu era uma criança. Uma criança. E pra quem tá visualizando, porque, né, a gente tá aqui no áudio, o ferro era tipo a antiga chapinha, Exato. Só que você botava aquilo ali no fogo, no fogão, Exatamente. pra esquentar. Então era direto na sua cabeça, não tinha um controle como a gente tem na chapinha e tal. Era muito agressivo. Exatamente. E não tinha, tipo, um óleo, uma preparação. Não tinha nada. Era aquilo ali direto na sua cabeça, de pessoas, tipo, minhas tias, minha mãe e tal. A frente, assim, da cabeça tá toda vermelha, sapecada. A gente fala na Bahia, né? Sapecada do ferro. Exatamente. E aí minha mãe ficou algum tempo, eu vou colocar assim, um mês. Só que meu avô falou, não faça isso com a criança. E olha que meu avô nem sabia nada disso, mas ele sabia que aquilo era muito doloroso. E lá a gente tinha o que meu avô e minha avó falavam, tinha que respeitar. Minha mãe respeitava muito meu avô, né? Então meu avô ainda tinha esse meio que domínio, mesmo depois de mais velha e tal. Eu acho que ela também falou, poxa, isso é muito invasivo com a criança. E aí ela parou, aí veio o Anid, mas as formas eu não sei nem, não é mutilação, enfim, né? Desse apagamento da negritude. Exatamente. Ela vinha de todas as formas. E aí passei a dar guanidina, o cabelo começou a cair, o cabelo fica fino, nananã, e coisa e tal. E aí eu lembro que eu comecei a trabalhar no polo petroquímico. Eu usava capacete todo dia, mas eu olhava o meu cabelo, ele já tava todo comido. Eu falava, poxa, eu não quero isso pra minha vida. Aí foi a história que eu tava te contando. Eu fui no Pelourinho. Era o único salão que tinha, assim, especializado em pessoas pretas, em cabelos crespos e tal. Eu esqueci o nome agora, gente, eu peço desculpa. Mas naquela época, é 10 anos isso? 10, 15 anos? Não, há uns 15 anos. Vou colocar uns 15 anos atrás. E aí eu fui lá, eu queria colocar um afropuff. O afropuff é como se fosse as laces de hoje em dia. Só que de cabelo crespom mesmo. Eu queria assumir o meu cabelo crespo e eu queria que o meu cabelo crescesse. Foi aí que eu me reconheci como uma mulher preta.
Eu falei, cara, eu quero colocar Mas o cabelo. conta a história da sensação quando a menina botou o cabelo pra você. Menina, eu me senti horrível. Eu me senti horrível porque aquilo era estranho, né? Na verdade, eu nem coloquei o Afro Puff. Ela falou, não coloca porque não vai dar bom, porque você usa capacete, vai amassar, vamos colocar esse aqui. Então, a gente colocou, tipo, uma espécie de Rastafari. Na época, a gente chamava de dread, eu não lembro. Nambelu, que é o nome do cabelo. Parecia uns rastas, assim. Enfim, ela fez o cabelo todo, eu sem ver, né, no espelho. Todo mundo falando que tava lindo, que tava maravilhoso. Quando eu virei, eu falei, que merda é essa aqui na minha cabeça, gente? Saí na rua, todo mundo me elogiando, nananã, e coisa e tal. Mas eu vim descobrir que foi somente um modo que ela partiu o cabelo. Eu tava no meio, eu coloquei 2 trancinhas pro lado, eu já tava me sentindo a Beyoncé. Maravilhosa! Injusto, né? É porque, não, vocês vão ver que eu vou colocar o Instagram de Fran na descrição aqui do podcast pra vocês verem o quanto essa mulher é linda. É um dos sorrisos mais lindos que eu já vi na vida. É sério, Fran é muito linda. E que bom, amiga, que você descobriu isso há tempo, né? O quê? Ia fazer... Quantos anos você tinha nessa época, você lembra? Eu tinha 17 para 18 anos. 17 para 18 anos. É isso mesmo, gata. Gata, é tempo. E, Fran, a gente tava conversando, esse momento que eu e Fran, a gente não vai entrar em detalhes, mas a gente tá passando por um momento muito delicado de reflexão, de rever acordos, de autoconhecimento. Eu tô fazendo terapia há 2 anos. E Fran fez terapia algumas vezes, mas não tava dando continuidade. E ela vai passar a semana aqui em casa e falou, amiga, você precisa. E graças a Deus ela começou a fazer terapia. E, Fran, a gente olha pra você e a gente se identifica muito nisso e vê uma mulher muito forte. Uma mulher que tava lá em Salvador, não conhecia ninguém morando fora, mas queria morar fora, criou esse desejo. Da onde vem essa fortaleza? Eu acredito que vinha muita parte de Sueli também. O que é que Sueli contribuiu, assim, nesse sentido? Olha... Eu acho que talvez também ver sua mãe muito nova, deixando seu pai falando, eu vou dar meu corre. Mas foi isso mesmo. Minha mãe, é o que eu tô te dizendo. No dia que eu tenho essa imagem muito nítida de minha mãe de frente assim pra mim, meu pai, e ela falando, eu vou voltar pra buscar minha filha e eu não vou mais passar por isso. Naquele dia eu falei, essa é a mulher mais foda do mundo, ela é minha super heroína. E o que a gente passou junto... foi o que me fez falar, cara, essa mulher é maravilhosa, ela é incrível, ela é foda. E ela tem uma frase que ela diz assim, eu não te criei pra mim, eu te criei pro mundo. Ah, que linda, amiga. E isso, minha mãe me criou de uma forma muito livre. A gente já conversou sobre isso, a minha família, há anos atrás, dizia coisas absurdas, porque minha mãe sempre me deixou livre, mas com responsabilidade. Minha mãe sempre sabia onde eu ia. A gente confia muito uma na outra, sabe? Eu sempre tive liberdade mesmo pra falar as coisas à minha mãe. Mãe, eu tô aqui. E eu nunca precisei mentir. Pronto, a questão é essa. Eu nunca precisei mentir pra minha mãe. Tipo assim, eu vou pra um lugar e tá no outro. Porque é verdade. Minha mãe sabia que eu tava na casa das minhas amigas e eu tava na casa das minhas amigas. Então a gente criou essa confiança. Mas o que me fez ir pro mundo foi ela. Ela falava, cara, o mundo é seu, o mundo é grande. Eu costumo que tudo que eu não tive, eu quero que você tenha. Independente do que seja, claro, de uma forma lícita. Mas tudo que eu não tive, eu quero que você tenha. E ela sempre me encorajou. E eu sempre vi essa fortaleza nela e falei, eu tô fazendo... Eu lembro que quando eu saí de casa pra ir embora, eu falei, eu tô fazendo isso por mim, mas eu tô fazendo isso por você. Porque eu sei que eu vou ter muito mais oportunidade lá pra poder te ajudar. E assim, vem sendo feito. Vem sendo, né? De fato. Fran, dessa época ali, criança, adolescente, você teve a presença do seu pai, depois seu pai faleceu, então sua mãe também foi mãe e pai, imagino quão duro foi pra você. E eu acredito que também uma coisa que acontece muito com as mães negras, principalmente daquela geração, mãe solo, né, que sua mãe se tornou depois de um tempo, é não ter o preparo, a estrutura pra lidar com todas as nossas questões, né? Pra passar pra frente. Você tem algum trauma dessa época? Tenho. Infelizmente eu tenho. E foi nessa mesma época quando eu me reconheci como mulher negra. Eu lembro que eu fiquei muito tempo com esse cabelo que eu comentei. E ela falava, minha mãe, gente, é aquela pessoa... É típica mãe, né? Ai, você tá linda, você é maravilhosa, você é incrível quando eu coloquei esse cabelo. Só que eu vi que ela ficou muito apegada a eu sempre tá de trança, eu sempre tá de dread, eu sempre...
pra ela me achar bonita. E aí começou a época que deu aquele boom de transição. A gente só tinha uma referência de coisa de transição, que era uma menina cacheada. E eu não era cacheada, gente, eu sou crespa. E aí, mas eu também sempre fui muito decidida. Eu não queria passar por transição de tipo, ai, deixa crescer um pouquinho. Eu sempre fui muito vrá. E eu cortei meu cabelo praticamente e ficou um dedinho de cabelo. Nossa, amiga. E aí vocês imaginam, uma mulher preta, não tem como não falar isso, mas uma mulher preta, tipo, que 15 anos atrás, 15 anos não, vamos, já era 14 anos atrás, praticamente careca. E aí, nessa época, né, eu já tava com o Rafael, e ele mora no Curuzu. Pra quem não sabe, o Curuzu é a gente chama de Pequena África. Dizem, né, que fora da África é um bairro, fora da África é o lugar com mais concentração de pessoas negras no Brasil. Né? Eu não tô falando em tamanho de população, mas a cultura afro é tipo o bloco afro. É porque Salvador em si já carrega isso, né? A Bahia se carrega isso. E Curuzu é um bairro, né? Que tem uma comunidade muito forte de pessoas pretas. E você vê a africanidade lá, sabe? As mulheres com a africanidade assim, aflorando na pele. Lindo. E aí eu lembro que no dia que eu cortei o cabelo, eu liguei pra minha mãe toda feliz. Muito feliz, porque eu falei, cara, eu tô livre, sabe? Eu vou conseguir ver quem eu sou agora depois de tantos anos. E minha mãe, de uma forma muito pejorativa, falou assim, tá horrível, tá parecendo uma neguinha do Curuzu. E aquilo ali foi uma facada no meu peito, sabe? Inicialmente foi uma facada no meu peito, mas como a gente tá falando, eu sempre fui debochada, assim, sabe? Eu sempre fui. E eu tava me sentindo linda. E se eu não tivesse tão confiante de mim, aquilo me abalaria muito. Me abalou porque minha mãe, né? E eu sempre escutei que ela... Ah, você tá linda, você tá incrível. Mas eu vi a forma pejorativa que ela falou, mesmo sendo uma mulher preta. Mas depois eu vou explicar sobre isso. Porque a gente tem que explicar sobre isso. Tem que explicar sobre isso. Eu falei assim, muito obrigada. As mulheres aqui são as mais lindas que eu já vi na minha vida. Então, se você tá me comparando a qualquer uma dessas mulheres aqui, muito obrigada. E ela ficou sem palavras. Um beijo para todas as mulheres do Curuzu. Quem é que sabe nada? Exatamente. Minha mãe ficou sem palavras, mas aquilo me machucou muito, claro. Sabe? E era o que eu ia explicar. Mas com o tempo, eu vi que o racismo, a mão do opressor pesava muito nela. Muito, amiga. Eu acho que na geração das nossas mães, das nossas avós, pesava muito porque a gente tinha muito na cabeça que cabelo bonito era cabelo liso. Exatamente. Aí você, beleza, trançou, mas aquela coisa de ter um cabelo grande. Cabelo longo. Eu lembro quando eu dei o meu primeiro relaxamento, eu tinha 8 anos. E meu cabelo, ele sempre teve um fator encolhimento muito grande. Então, eu não via o meu cabelo grande. E aí, quando eu dei meu primeiro relaxamento, meu cabelo veio quase na bunda. Eu falei, nossa. Exatamente. Aí o cabelo tá bonito, tá grande. Você se sente bonito, porque, meu Deus, todo mundo via na televisão, nas revistas, aquele cabelão, não sei o quê. E também, quando via esse cabelo curto, era liso, era sempre alisado e tal. E, enfim, né? Eu vi ali não naquele momento, que eu fiquei muito chateada. Eu falei, cara... Ela não tem culpa do que ela tá falando. Doeu. E ela perpetuou isso por bastante tempo, gente. Tá pobre. É complicado. É complicado, mas aí o que foi que eu fiz? Eu vi que ela não tava entendendo, ela não entendia o que ela tava falando. E aí eu fui ter que ensinar, né? Eu ensinei pra ela. E que isso é uma questão muito importante. Hoje em dia, eu ouvi essa frase em um podcast também, que é um podcast que eu gosto muito, o Ângulo de Grilo. Que fala alguma coisa de um livro... que hoje em dia, se a pessoa tem acesso à internet e 3 refeições, ela tem que entender sobre o racismo. Mas a realidade, eu carrego muito isso pra mim, viu, gente? Hoje em dia, eu seleciono muito quem tá entrando na minha vida, porque enquanto mulher preta, e pessoas pretas no geral, a gente não é professor, a gente não é talking, as pessoas têm que buscar informação. Mas, na nossa família, principalmente vindo de uma família pobre da Bahia, o letramento racial, por mais que todo mundo é preto... Pois é. Ele quase não existe, gente. Não existe. E hoje existe mais. Hoje existe mais, porque... Mas não existe, eu acho que não vai muito num ponto de consciência. Exato. É um ponto de, tipo assim, isso aqui é errado. Exato. Mas não entende a fundo o porquê isso é errado. Exatamente. E aí, eu lembro que por muito tempo minha mãe perpetuou essas falas, né, racistas, porque ela foi ensinada pra isso. E aí, eu lembro que quando ela viu meu cabelo crescer, eu fui pra uma festa. Minha tia me chamou pra uma festa, tava com meu cabelo pequenininho, bem bonito. Mas, meu amor,
eu fui a sensação da festa. Amigos que acreditam em signos. Fran é leonina, né, gato? A autoestima dessa gata ninguém abala, amém, graças a Deus. E não abalou mesmo, sabe? As pessoas, como eu tô te falando, se todo mundo falasse que tava feio, eu sabia que eu tava bem comigo. E eu fui pra essa festa. Eu lembro que eu fiz amizades nessa festa por causa do meu cabelo curtinho, que todo mundo falou, gente, meu Deus, que coisa linda, que coragem, que empoderamento. Porque não tem... Antigamente as pessoas não tinham coragem, gente. Não tinha coragem. E eu não tô julgando aqui quem não tem coragem, tá? Porque eu sei que não é fácil. É um processo. E aí ela começou a ver que todo mundo falou, nossa, tá bonito. Ela começou a ver beleza porque outras pessoas falavam que tinha beleza. E eu mostrava pra ela que ali tinha beleza e que ali era verdade, que ali era quem eu era. Era a pessoa que ela tinha criado, era eu. E aí a gente começou um processo, né, de eu ensinar ela. Olha, essa fala é racista. Na verdade, não, eu nem comecei aí. Eu comecei mostrando pra ela que ela deveria se amar mais. Porque é como a gente tá falando, o processo de se reconhecer como uma mulher preta, ela começa na autoestima. Não tem como. E minha mãe não se amava da forma... E ela é linda, gente. Minha mãe é maravilhosa. Ela é linda. Ela é linda. E acho que você pegou num ponto muito importante, amiga. Porque a gente vai crescendo e a gente também ensina muitas coisas para as nossas mães. Exatamente. Aprendi com manhinha, mas aprendi com minha filha, aprendi com... Vai vir o episódio aí, eu entrevistando manhinha, Sueli, todo mundo. Porque é muito isso, a gente vai aprendendo. Com certeza sua mãe tem muito orgulho de você. Inclusive, ela veio te visitar no passado aqui em Portugal. Como foi essa experiência, trazer sua mãe Meu Deus, gente. Pra primeira viagem internacional? Gente, eu moro perto do aeroporto. Hoje eu moro perto do aeroporto. E minha mãe sempre ficava olhando os aviões passando. Porque o avião passa bem perto da minha casa. Lá em Salvador. Lá em Salvador. E aí ela falava, um dia eu ainda vou pegar um avião. Um dia eu vou pegar um avião. E ela, nada de pegar o avião dela. E aí eu falei, nossa, eu tenho que fazer isso pra minha mãe. Porque... tá, a bichinha tá ficando velha. Deus ainda vai dar muitos anos a ela. Mas eu falei, não, eu tenho que fazer isso por ela. E aí fiz, comprei a passagem pra ela. Ela veio na época do aniversário dela. Meu Deus, eu falo que foi uma das melhores sensações da minha vida. Ver o brilho do olho da minha mãe. Tipo assim, eu tô aqui. Gente, ver ela contando como foi a viagem de avião. Ela contava cada detalhe da aeromoça, da nuvem, do assento do avião. Não, coisa e tal. Começou com o homem na imigração. Começou. Minha mãe é uma simpatia. Minha mãe é típica baiana, gente. Ela é muito simpática. E aí, ver aquele brilho no olhar dela, ver que eu pude proporcionar aquilo pra ela, sabe? E ver toda a história dela e a minha com ela foi uma das melhores sensações da minha vida. Pra gente que é imigrante, ir pro nosso país é maravilhoso. Mas eu digo que se você trouxer a pessoa que você ama pra vir lhe visitar... Conhecer seu mundo, né, Fran? Caramba, velho, é muito bom. Foi a melhor sensação da minha vida. Fran, como é que você se definiria hoje? Tipo, define pra mim. É difícil essa aqui, viu? Mas vamos lá. Viu aqui o insight. 3 defeitos e 3 qualidades. Meu Deus, 3 defeitos. Vamos começar pelos defeitos, né? Porque eu acho que é mais fácil falar dos defeitos. Eu acho que eu sou muito impaciente. E eu não tenho paciência pra muita coisa. E eu acho que isso não é legal. Eu acho que junto com isso vem a ansiedade. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu acho que eu não consigo, sabe? Essa semana aqui eu tô trabalhando essa questão. Né, gata? Segurando várias narinas. Só quem viveu sabe. A questão do autocontrole, calma. Mas eu acho que eu sou uma pessoa muito ansiosa. E, por incrível que pareça, indecisa também. Eu sou, assim... É contraditório, mas hoje eu sou meio que indecisa. Eu acho que, na verdade, eu me tornei uma pessoa indecisa. Por muitas coisas, eu acho que a imigração, ela te deixa um pouco assim. Sabe? Tipo assim, e se eu fizer isso agora... Desconfiada, né? Exatamente. Deu, não deu. Posso, não posso. Você analisa muito antes de fazer. E qualidade, cara... gente, eu sou leonina. Eu consigo falar das qualidades também. Claro, e tem que falar que são muitas. Qualidade, eu não sei se são qualidades, mas eu acho que são composições minhas. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu sou muito grata. Inclusive, eu tenho uma palavra gratidão tatuada em mim. Então, eu sou muito grata. Pelo fato de eu ser grata, eu gosto muito de ajudar, repassar o que eu tive para outras pessoas. Então, eu gosto de ensinar, eu gosto de ajudar. Se eu puder ajudar, eu acho que meu coração ele é realmente enorme. É sabe, mesmo, assim? amiga. Mas ele é enorme para as pessoas que eu amo, tá? Não é qualquer pessoa que Não chega... Não venha não, viu? Não venha não, que a gata tem a cota dela.
Ele é enorme, assim. E eu gosto muito da minha energia, sabe? Eu acho que eu tô sempre alegre, eu tô sempre vendo o lado positivo das coisas. E eu tô. Não é que seja nem ver o lado positivo, mas eu acho que é pouco às vezes que eu tô triste, né? E eu não gosto de ficar triste. Eu acho que, não sei nem porquê, mas eu gosto de viver, eu gosto da alegria de viver, eu gosto parece muito nisso. Sabe, eu gosto de estar feliz, eu gosto de sorrir. Esse sorriso, gente, é sério, eu tô falando, e é uma coisa engraçada que aconteceu, essa semana a Fran tá aqui, aí ela veio na academia, né, e a academia é muito perto da minha casa, e aí a recepcionista, eu entrei, porque eu já tava com coisa, ela fez o cadastro pra uma semana na academia, e a recepcionista falou, nossa, você parece com uma menina que tem aqui, não fisicamente, mas o jeito, o sorriso, aí Fran... Eu acho que é minha amiga. Que a gente sabe, né? Eu acho que é minha amiga. É índia? Ela é mesmo. A simpatia, o sorriso de vocês. E acho que a gente junto, a gente foi pra um samba sábado. Ai, gente, foi maravilhoso, gente. E falta outra qualidade aí, gata. Não, eu falei. Gratidão. Você é grata. Sua energia. Não sei mais, agora eu não sei. Mas outra... qualidade? A senhora sabe. Não, eu falei que eu gosto de ajudar as pessoas. Sim, tá. A gratidão, você é grata pelas coisas, bonita, cozinha bem, faz um bom... eu gosto de cozinhar, é uma qualidade, não é uma qualidade. Não, mas cozinha muito bem, aquele temperinho da Bahia 10-10. Que eu aprendi com a mãe. E eu ia falar isso, amiga, desse defeito, dessa qualidade, da sua personalidade, o que é que você acha que sua mãe mais, tipo assim, isso aqui é por causa de manhã, tipo assim, alguma coisa que você sabe que foi a criação que você teve, aquele jeitinho ali? Eu acho que as minhas 3 qualidades é muito da minha mãe. Né? Minha mãe, ela é uma pessoa... Tem hora que eu falo... esses dias que eu tô aqui com você, eu tô falando o tempo inteiro. Meu Deus, eu sou muito besta. Meu Deus, eu sou muito besta. Eu sou muito besta. No mesmo tempo que eu sou desconfiada, eu sou muito besta. E eu acho que minha mãe, ela é desse jeito. Ela tem um coração gigante. Minha mãe já sofreu algumas coisas... Assim, ela já foi muito julgada na época que ela se separou pela minha família. Mas até hoje ela é família. Ela ainda tem aquela coisa de assim, vamos juntar todo mundo, vamos aqui, eu não tenho, mas eu vou dar pra você, vamos lá. Ela não é uma pessoa mesquinha, ela é uma pessoa que se ela tiver um pão... E ela não guarda mágoa. Não. Eu acho que isso é amiga, é sua mãe. Amiga! Eu aqui fazendo a sessão de terapia. É amiga, é sua mãe. Amiga, é verdade! Nossa, gente, já falei aqui várias vezes pra Indy que minha mãe já brigou com uma tia minha várias vezes. Eu posso contar? Eu não vou contar, não posso contar como foi. Não, eu vou ficar curiosa. Aí minha mãe vai me matar. Gente, mas essa briga foi babada. Misericórdia. Gente, elas já brigaram tanto. Mas minha mãe sempre perdoa. Amiga, sério, você acabou de falar algo que eu não fazia. Na verdade, essa é a segunda coisa que eu tô começando. Que virou a chavinha, né? Que a gente percebeu, nossa, é por causa disso e disso. Mas eu acho que as minhas 3 qualidades, elas vêm da minha mãe. Minha mãe tem um coração muito grande. Minha mãe, eu acho que nem tanto um pouco da gratidão. Porque às vezes ela não fala assim, ela é meio bruta, assim, sabe? Ela não bota pra fora sentimento. Mas ela tem um coração enorme. Ela sempre quer ajudar as pessoas. Tudo que ela faz, ela divide. E ela quer que a família e os amigos usufruam de tudo que ela conseguiu. Então, isso vem dela. Você quer ter filho? Você o quê? Você quer ter filho? Quero. Quer ter filho? Até uns dias eu não queria, não. Mas eu quero. Eu fico nessa, quero, não quero. Mas sim, eu quero ter filho. Não precisa ter uma pessoa pra ter filho. Mas eu quero quero repassar esse amor pra uma criança. Nem que seja adotada, né? A gente já conversou sobre isso, né? Porque filho é quem cria. Mãe é quem cria. Em adotar uma criança. Exatamente. Inclusive, quero. Adotar. 2 filhos. Vamos supor que eu tenha 2 filhos. Um adotado, um... E se não conseguir gerar, tudo bem. Adota uma criança sem problemas. Tá ótimo. Fran... Pro seu filho, muito provavelmente, atualmente o seu companheiro é um companheiro preto também, você é uma mulher preta, vai nascer um pretinho lindo, porque os dois são lindos. O que é que você olha hoje e você fala, não, isso aqui eu quero criar do jeito que mãe me criou, e isso aqui eu não quero criar do jeito que mãe me criou? Eu quero criar o meu filho do jeito que a minha mãe me criou na questão da liberdade, sabe? Eu quero ter uma base de confiança como ela me criou. Não era assim confiança de, ai, se você transou, me conte. Mas era assim, é isso, é verdade, é verdade. Eu quero criar o meu filho desse jeito. Eu quero que ele tenha muita confiança em mim. Eu quero passar o amor, que é clichê, né? Mas eu quero passar o amor que ela me deu, porque... Cada um demonstra amor de uma forma, então eu quero passar o amor que ela me... Tipo assim,
Cara, ela olha pra mim e fala, você é a melhor coisa que eu já fiz na vida, sabe? Você é incrível, você é linda, você é maravilhosa. E ela tá sempre passando isso. Então eu quero passar isso pra ele. A forma de amar, de confiança, que foi o que ela me deu. E liberdade. Eu acho que e a gente já falou sobre isso em relação a outros assuntos. E eu acho que isso também vem muito da minha mãe, Verdade. sabe? Da questão da liberdade e deixar o outro livre. Amor. A forma que ela demonstrava amor pra mim era me deixando livre. E confiando em você. Exatamente. Gente, eu tô fazendo vários insights em capa. E o que você não quer passar? Então, o que eu não quero passar, que foi o que a gente tava conversando há pouco. Eu acredito que foi pelo fato também do tempo que... Enfim, eu não sei. Minha mãe me criou com muita violência. É contraditório também, mas... Eu acho que era uma válvula de escape pra ela sempre estar me batendo, sabe? Ela me batia muito por tudo e por nada. E eu não dava trabalho a ela e ela me batia. E eu não quero essa forma de ensinamento. Eu acho que hoje já não é pra muitos pais, né? Isso, pra nossa geração que já tem filhos, isso não acontece tanto. Eu não posso falar pra todo mundo, mas eu sempre falo, eu não quero isso pra mim. Eu não quero isso pro meu filho. E eu tinha comentado outra coisa. Eu acho que isso acelera o processo de adultização, sabe? Da criança. Você tem que fazer tudo certo, você tem que... E eu não quero isso. Eu sempre falei, eu apanhei muito quando eu era pequena. Não é porque eu fazia nada errado, porque realmente não era. Eu não tô querendo me... Não, eu super entendo. A gente tava conversando que a gente tem essa similaridade também nessa história... Porque a gente não dava trabalho. Eu acho que tanto eu como o Fran, como a gente tem muita coisa em comum, eu posso falar por nós duas nesse sentido. Pode mesmo. Que a gente ficou adulta muito cedo. A gente criou noção do certo e do errado muito cedo. Porque a gente viu o corre das nossas mães. Então, era assim, não tô dando trabalho. Hoje a gente consegue ter um discernimento que as nossas mães faziam aquilo, mas era tipo assim, minha avó também bateu na minha mãe. A sua avó também bateu na sua mãe. Então você tá educando do jeito que você ensinou. E você só tá reproduzindo aquilo sem pensar sobre aquilo. E hoje a gente pensa nisso, eu penso da mesma forma. Eu tava conversando ontem com meu primo, eu falei exatamente isso que você tá falando. Eu falei, cara, eu acho que a nossa geração de primos e a nossa geração dessa idade, 30 e poucos anos, veio pra quebrar muita coisa que os nossos pais, avós e bisavós faziam, sabe? A gente veio pra quebrar isso, dessa questão tanto da violência, do educar batendo, como de procurar o autoconhecimento. Eu acho que a gente hoje procura uma terapia e eles não tinham isso, não sabe? Tinha nem tempo, nem dinheiro, nem educação. Então a gente veio pra quebrar isso. Eu acredito que as próximas gerações vão ser um pouco mais tranquilas. Eu acho que a gente vai saber dialogar melhor com os nossos filhos. A gente vai saber. Porque assim, eu tenho amigas que são mães hoje e é assim, sabe? A criação é tipo conversando, entendendo. Claro que eu não quero criar um filho tipo... O menino tem o que quer, não, é diferente. Eu tô falando que vai existir um pouco mais de conversa, procurar entender, procurar ser mais parceiro, porque eu acho que uma relação de mãe e filha é muito bom quando existe uma parceria. E eu vejo muito você fazendo isso, amiga, porque no dia a dia, enquanto amiga, você tem essa... Você falou que você é impaciente, eu imagino que seja mesmo em algumas coisas assim, mas você conversa com o Fran, a gente fala, é uma paz. Fala, amiga, o fiado. É uma paz, então eu acredito que você vai conseguir passar isso pra frente. Ah, eu espero. Ai, vai, amiga. Olha, gente, a história de Fran tem muita coisa assim, né, pra gente ir e tal, mas eu acho que a gente conseguiu expressar a essência dessa mulher maravilhosa nesse podcast. Amiga, obrigada por ser a primeira convidada. Ai, eu que agradeço. Acho que tem uma responsabilidade muito grande. Quando eu conheci Fran, ela mandou uma mensagem pra mim falando assim, nossa, uma baiana negra aqui em Dublin, a gente se conheceu em Dublin, que nós dois moramos na Irlanda, né, foi onde a gente começou a nossa vida na Europa. Foi. E eu encontrei com o Fran, foi assim, meu Deus, foi uma conexão imediata. Foi não foi. Parecia que nos conhecíamos há 1000 anos. Foi um negócio muito louco. Foi um clique bem instantâneo. Foi. E desde então a gente cultiva essa amizade e vai continuar, porque como eu falei, ela é minha família aqui, ela que lute. Natal, as coisas eu tenho que passar com ela. E ela também, gente, é minha família aqui, ela acha que não. E, amiga, a ideia do podcast é muito inspirar.
quem tá no Brasil, que não necessariamente morar fora. Morar fora é um pontapé bem audacioso, né? E que é possível, eu falo muito isso, com planejamento e resiliência é possível, mas que tá passando por situações complicadas em relacionamento, em trabalho, na vida em si. Você, Francine, você pode achar que não, mas você é muito... E é aquela coisa, né, que eu vou e volto. Você é forte pra caralho. Eu conheço minha amiga. Então, assim, forte pra caralho. E às vezes a gente só não queria ser forte. Então é a linha muito tênue, né? Qual o seu conselho? O que é que você falaria hoje pra uma mulher preta, branca, uma mulher em si que tá no Brasil, que aprendeu coisas boas e ruins com sua mãe e que tá passando por uma situação difícil? Gente, eu acho que tudo passa, né? Infelizmente tudo passa, mas eu acho que buscar o autoconhecimento, eu acho que eu vou repassar a palavra que ela passou pra mim. É buscar o autoconhecimento, entender, se entender, pra você poder sair daquela situação. E, enfim, gente, nós somos... Eu vou falar mais para as mulheres pretas. Nós somos... Eu não tenho como puxar sardinha. Mas, enfim, nós somos fortes. Às vezes a gente não quer ser forte, mas a gente é... E às vezes também a gente não precisa ser. Não precisa ser forte, mas tudo passa. E a gente vai conseguir, no final a gente consegue. Eu vou te dizer, quando a gente consegue é massa. Mas se você tá num relacionamento tóxico, eu espero que você abra os olhos para que você saia. Se você tem um plano, eu espero que você se planeje direitinho e você conquiste, você chegue lá. Mas o que eu desejo mesmo é que todo mundo consiga, sabe? Da forma que consegue. seja. Se Sueli conseguiu te criar, construir a casinha dela com dinheiro que a gente não sabe de onde foi, da Mega Sena. Conseguiu fazer, subir e descer, você conseguiu trazê-la aqui, gata. O resto, o mundo dá um jeito. É isso, amiga. Obrigada. Espero você no próximo episódio. Ai, eu tô muito feliz que saiu esse episódio. Obrigada pra quem escutou até o final. E fica, porque tem muito episódio e muita história boa pra gente contar por aqui. Um cheiro. Cheiro, gente.